Abacuque, capítulo 1, no verso 1, diz assim: advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que me tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. E esse próximo verso aqui é fundamental para a gente, é especial. Presta atenção. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Todos nós gostamos de chamar atenção para o fato de que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, que Deus está pronto a receber o pecador, que Deus não é essa pessoa carrancuda que você acha que ele é. E é isso que muitas vezes, nesse tempo mais presente, atual, a igreja tenta se estabelecer como uma palavra de misericórdia, de amor, para receber as pessoas que estão aflitas, que precisam de consolação. A gente quer se afastar um pouco daquela ideia, né, de um Deus vingativo, das acusações que dizem que Deus é mau, né, uma ideia de uma igreja que é muito religiosa e por ser religiosa é emburrecida, é raivosa, é sectarista. Então a gente quer, como pregador, atrair as pessoas. E como é que você atrai ela? Falando do amor de Deus, falando que Deus te ama, né? Que Ele ama todas as pessoas, que Deus é uma pessoa maravilhosa. E Ele de fato é, Ele é bondoso. Agora, essa necessidade que a igreja tem atualmente de reforçar essa perspectiva de Deus, às vezes faz com que muitas pessoas, por só ouvir esse discurso, ou por estarem muito envolvidas em ativismos de tentar passar a mão na cabeça de um bocado de gente que está fazendo coisa errada, de só observar. Às vezes é uma questão política, né? Aquele grupo político está envolvido com aquela fé, então tudo que aquela fé diz é errado. Então tem várias questões sociais que acontecem hoje em dia que faz você achar que a Bíblia só tem isso. Só é Deus e amor, só é Deus misericordioso, só é Deus me abraça, só é Deus carinho, né? Só é Deus simpático. E começam a achar que qualquer aplicação, por exemplo, eu estou fazendo 40 dias de textos proféticos. Pode ser que há pessoas que ficam dizendo, esse pastor está no Antigo Testamento, está falando coisa assim de juízo, isso aí é coisa ultrapassada, o Novo Testamento não tem nada a ver com isso, Deus não é assim, isso aí era um engano dos tempos bíblicos, isso aí é coisa do passado, gente. A gente vive numa época progressista, pós-moderna, iluminada, científica. Não é assim que Deus é. Então começam até a achar que a gente é burro, é ignorante, que a gente não entendeu a Bíblia de verdade, que se você entendesse a verdadeira interpretação, você teria ficado com esse grupo que está de verdade. Aqui aprenderam a Bíblia de verdade no Novo Testamento. Felipe aí e outras pessoas aí são pessoas que não entendem nada. E às vezes o que as pessoas não percebem é que esses conceitos estão na Bíblia por um motivo, porque eles revelam uma natureza de Deus. E a gente não pode escolher qual é a natureza que a gente quer. Ah, eu só quero Deus amor, eu não quero Deus justiça. Você não pode escolher, isso é religião. Escolher é religião. Você constrói um ídolo segundo a sua imagem e semelhança, segundo você quer que Deus faça ou deixe de fazer, e você adora esse ídolo. Então há pessoas que estão criando um ídolo cristão, um Jesus que é ídolo, um Deus que é ídolo, que se adequa ao seu momento social, ao seu coração. E aí esse Deus só aprova isso. Mas a gente tem que entender por que Deus é revelado com as características também de trazer o juízo, né, a sua ira. Então isso é importante. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Veja, a gente viu no texto que Abacuque estava dizendo assim, até quando, Deus, eu vou clamar sem que você venha com seu juízo, sem que você venha trazendo a sua justiça, sem que você venha colocando as peças no devido lugar. Sabe por quê, Deus? Porque a injustiça, a maldade, a violência, a opressão está se multiplicando. Veja, aí você começa a entender um conceito.
Se Deus for misericordioso demais, a lei se afrouxa, a ordem se afrouxa e o ser humano cobiçoso do jeito que ele é, predatório do jeito que ele é, que quer consumir tudo para si, egoísta, maldoso, que carrega o pecado dentro de si, começa a usar da misericórdia para dar ocasião ao pecado. E ele começa a perverter as leis e agir com violência. E quanto mais ele age com violência e acumula para si os bens, por isso que vem a desigualdade social, ele vem a opressão também, mais ele torna esse mundo cada dia pior para se viver. Talvez você não entenda que misericórdia demais causa destruição. E é isso que às vezes o profeta está dizendo. Se Deus não aplica seu juízo por muito tempo, o coração dos homens fica totalmente inclinado para o mal, e essa misericórdia excessiva causa violência social, e a violência acaba desestruturando toda a sociedade e atinge até quem é justo. Você estava sendo justo, cumprindo a lei, fazendo tudo certo, homem de caráter, casamento certinho, tudo certinho, fazendo um exemplo para todo mundo. Mas você está sofrendo, sabe por quê? Não é porque você fez tudo certo, é porque a sociedade se perverteu, a lei não é mais aplicada, as pessoas se inclinaram para o mal, a injustiça domina e aquela maldade que começa só em poucas pessoas vai se multiplicando e começa atingindo o seu salário, a sua vida, a sua família. Você é assaltado, você é morto, você é violentado por a maldade atinge você, mesmo você sendo uma pessoa justa, porque a misericórdia demais permite que o pecado se multiplique e o coração do homem provoca a injustiça e a maldade no mundo, que acaba destruindo o mundo. Aí você pensa, mas o juízo é quem destrói, o juízo é quem causa maldade, o juízo é quem traz violência. Não, é a ausência do juízo causa a destruição humana. E é a aplicação do juízo que preserva o resto de ordem, que preserva o resto de lei, que preserva as pessoas vivendo em sociedade mais justa e com mais igualdade. Talvez você não entenda isso porque você não tem sido vítima. E a violência social geral, a desigualdade social geral, o mal humano ainda não atingiu a sua bolha. E aí você acha que não, é só cada um cuidar de si e tá tranquilo, todo mundo se ama, todo mundo é irmão. Mas uma pessoa que tem um filho violentado, tem um filho morto, tem uma vida destruída por causa de uma injustiça, de uma pessoa mal, de uma vilania, de algo corrupto, essa pessoa é ferida. É ferida de um jeito que aquele ressentimento gera um ódio, gera uma raiva, gera um clamor por justiça, gera assim, uma necessidade que aquilo seja equalizado. De um primeiro momento, essa pessoa vai clamar por justiça e dizer, Deus, tu não está vendo como esse mundo está? Mas no segundo momento, aquele ódio, aquela raiva, aquele clamor por justiça pode virar um ressentimento, pode virar outras violências sociais. E uma violência por cima de outra violência, por cima de outra violência. Eu fui machucado aqui, por isso que eu machuco meu filho, por isso que ele machuca a sua esposa, por isso que ele machuca os seus pais, por isso que ele machuca os seus parentes, por isso que ele machuca os seus funcionários. Uma violência vai se somando à outra porque você recebe uma dor e multiplica essa dor por 3 ou 4 vezes e a sociedade se torna esse antro de dor, de injustiça, de coisa maligna. E talvez você então ache que porque você não sofreu nada, porque você não está perto do fogo, você não sinta esse calor. Mas quem está perto da violência, da injustiça, percebe o quão necessário é um juízo para arrumar a situação. Às vezes, a ausência da justiça de Deus faz você achar que Deus está longe, que Deus não lhe ama, que Deus não quer saber mais da gente, que Deus criou esse mundo e foi embora. A gente diz assim, Deus te ama. Aí a pessoa diz, como Deus me ama? Se eu sofri uma violência e Deus não agiu com justiça. Então, toda vez que você fala para uma pessoa, Deus te ama, e acha que ela só vai entender o amor de Deus através do abraço e do carinho, você não percebe que ela também entende o amor de Deus quando ele derrama o juízo na sociedade e a justiça começa a ser feita. E o homem já provou que é capaz de destruir esse mundo. A gente viveu 2 guerras mundiais, ficamos à beira de bombas atômicas destruindo todas as nações, né? Numa rivalidade, numa ambição humana, numa briga de poderes, numa briga de ideias.
E os seres humanos sempre criam novas ideias que vão gerar novas bombas atômicas, que vão gerar novas destruições em massas. Quando ele não destrói a natureza, quando ele não destrói a sociedade, como ele não vira um acumulador ganancioso, quando pessoas morrem por causa da violência. A gente sabe, se você deixar o ser humano sem coleira, sem freio, sem orientação, sem exortação, o seu coração é capaz de consumir toda a vida na terra. Por isso, a necessidade de trazer o juízo e a justiça e a exortação fazem parte do papel de preservar a vida nessa terra. E é por isso que o profeta, entendendo o papel da justiça de Deus, ele diz: até quando, Senhor, você não vem trazer a ordem, você não vem trazer a justiça, você não vem trazer o juízo, você não vem colocar as coisas no seu devido lugar e preservar a vida através da organização social que faça sentido para a gente? Porque essa multiplicação da iniquidade tem destruído a vida. Até quando nós vamos pedir por socorro e clamar por salvação e você não vem? E mesmo o pessoal mais progressista, o mais ligado na empatia, no amor e na graça, entende o quão esse mundo está jogado na injustiça social, na desigualdade, na fome. Isso aí é fruto de um coração humano que se perverteu. E o profeta que pede uma justiça de Deus, um juízo de Deus, também está olhando para essa situação de pobreza e vulnerabilidade que muitos desses grupos estão olhando. E Jesus era muito sensível a essa questão. Por isso, mesmo se você tiver uma ideologia mais voltada à empatia, querendo excluir da Bíblia todas as questões de juízo, não entendo e percebo que você também vai estar excluindo as lutas pelas justiças e pelas questões sociais que você tanto ama. Porque também o profeta fala muito dessa questão social. Então, entenda, juízo, ira de Deus, busca por justiça, isso faz parte da revelação divina, porque isso também preserva a vida e demonstra o amor dele por nós, porque ele traz à sociedade a ordem, ele traz à sociedade menos desigualdade, mais prosperidade, mais união, mais organização, e a organização salva vidas, permite que as pessoas possam produzir, permite que as pessoas possam ajudar as outras, possam viver em paz, tá certo? Reduz a violência, reduz, sabe, a acumulação de riqueza desproporcional, né, aquela cobiça desenfreada, e faz com que as pessoas possam viver bem com as suas famílias, com seus filhos, produzir, multiplicar e viver a vida bem, sabe? Viver a vida legal, tranquila. Agora, talvez você me diga que você esteja bem encaixado nesse conceito, você esteja super bem, super tranquilo. Estava dizendo assim, rapaz, eu estou nesse mesmo discurso do Abacuque. Aliás, eu queria era que Deus descesse a lenha mais rápido também. Abacuque está dizendo aí, Deus, até quando? Por mim, era hoje. Deus, assim, ó, quando a pessoa roubou a carteira, tá ali na praça, roubou a carteira, o raio já vinha do céu, já tacava na cabeça do ladrão, o ladrão já capotava morto, e aí o cara ia lá, pegava a carteira dele de volta. A justiça imediatamente sendo aplicada, ó, não deu nem tempo, a pessoa já pensou em fazer algo errado, já vinha o raio de Deus, buf, e a pessoa morria. A vontade de que tudo seja feito da forma correta. A é A, B é B, e não há espaço para nenhum tipo de cinza, nem complexidade, nem tempo para pensar o seguinte: errou, levou lenha. Errou, levou lenha. Entendeu? Eu sou assim. Eu acho que na igreja tem que ser assim, na sociedade tem que ser assim, no meu tratamento com meus filhos tem que ser assim. Tudo é na questão da ordem. Porque é quando a gente afrouxa a mão que as coisas desandam. Bom, você pode estar nesse exagero do outro lado, achando que o juízo e a justiça é a única coisa que foi revelada. E a gente precisa, talvez, ler um pouquinho mais do texto e conversar sobre o outro lado da questão. É o que diz aqui, olha só, Abacuque no capítulo 3, no verso 2. Já pulei lá para o terceiro capítulo e depois eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu. Diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Depois que Deus ouviu Abacuque falando sobre a necessidade do juízo, Deus, olha a nossa sociedade, olha Israel como é que ela está. Essa Israel era para ser justa, era para ser um exemplo para as nações. Nós estamos vivendo só violência. Deus, faça alguma coisa. Aí Deus falou para Abacuque assim, rapaz, você quer que eu traga o juízo, Abacuque?
Você quer que eu faça assim, né? O fogo mesmo, traga a minha ira, resolva essas coisas, Abacuque? Você quer? Eu estou parafraseando, né? Pois eu vou fazer, vou pegar ali um povo, chama povo babilônico. É um impériozão gigante, gigante. É exército, é tudo, é um negócio tão grande que vocês, pobrezinhos de Jerusalém, desse tamanhozinho, não tem nem o que fazer. Vocês vão sofrer um juízo 100%. Esse povo vai vir, não vai arrasar só você não, vai arrasar todo mundo que está em volta, porque todo mundo está devendo, vai vir, vai pegar, vai destruir, vai cobrar, vai pegar todo o dinheiro, vai acabar com tudo, certo? Combinado, Isaías? Combinado, Abacuque? Posso trazer meu juízo? Pois vamos, vai, traz aí destruindo tudo. Aí chega uma hora que o Abacuque diz assim, peraí, eu queria o juízo, mas assim também tá destruindo tudo, tá lascando tudo, tá usando um povo aí que não era nem povo de Deus. A gente tá ruim, mas esse povo aí também é ruim. Como é que é assim, Deus? Tu vai usar um povo ruim para fazer o juízo, trazer sua ira sobre outro povo ruim? Sendo que esse povo aí nem da aliança nem as leis tem, nem conhece a ti. De repente esse povo é mais ruim que a gente. Tu tá usando um povo que é mais ruim que nós para fazer o juízo para nós? Aí, quando o Abacuque começou a ver a questão que o juízo estava pesando muito, ele começou a ficar querendo misericórdia. E perguntando para Deus como é que ele faz para usar um pessoal tão ruim para fazer juízo sobre nós. Por quê? Porque na hora que você recebe o juízo também, na hora que você vê a ira de Deus sendo manifesta, na hora que você vê o tamanho da Babilônia chegando, você começa a ficar achando que a injustiça de Israel também não era tão grande assim. A gente era um país bom, a gente era mais temente a Deus do que eles. Mas essa violência em Israel talvez não seja tão grande para você fazer um negócio tão grande como esse, que nem a Babilônia. Peraí, como é que é isso, Deus? Por que teu juízo está sendo tão enorme, está sendo tão grande? Aí daqui a pouco parece que o Abacuque está clamando, até quando, Deus, o seu juízo virá? Até quando, Deus, a sua mão vai ser pesada sobre nós? Deus teve que dizer algo para acalmar o coração do Abacuque. Ele disse o seguinte, Abacuque, mas você está vendo essa Babilônia? Está vendo que ela é mal, né? Eu preciso que você entenda que o seu povo é mal, porque você já começou falando isso, né? Porque tem a injustiça, tem o pessoal causando violência, né? Você sabe que teu povo é mal. Mandei uns 300 profetas aí para dizer isso. Então você sabe que vocês não estão bem na questão de santidade. Vocês são um povo rebelde. Agora você sabe que a Babilônia é um povo rebelde também, um povo iníquo, é um povo que não tem Deus no coração, né? Eu estou usando ela para fazer o juízo, mas eu quero que você saiba uma coisa. Depois que ela fizer o juízo que eu quero que ela faça, aí eu vou aplicar o juízo nela também. Aí vem aquele conceito, aquela ideia assim, rapaz. Então, Abacuque, por isso que ele está dizendo, então vou esperar esse tempo aí, quando você vai começar a aplicar o seu juízo na Babilônia, porque é o tempo da misericórdia com Israel, né? Então, vou esperar o tempo da misericórdia de Israel quando você começar a tirar a mão dela para botar a mão neles, certo? Eu estou esperando isso, Deus, porque depois que eu vi o tamanho da tua ira, o tamanho da sua justiça, o tamanho, sabe, do juízo que se abateu sobre nós, é importante também que quem está fazendo isso, que é mal também, sofra o mesmo juízo para não ficar também uma coisa descompensada. Mas no fim das contas, o que estou chamando Abacuque de Isaías, o que Abacuque quer? Ele quer um tempo de paz de volta. Ele quer que pare com a injustiça, mas ele quer também que pare com as guerras, ele quer que pare com o juízo, ele quer que o mundo entre num período de paz e que a prosperidade comece de novo a correr, que os frutos voltem a dar, que os almoços e os jantares, as amizades e o temor a Deus se manifeste. Ele não quer guerra, ele não quer violência. E ele percebe que na hora que Deus vai aplicar o juízo, não sobra não sobra nem o pessoal da lei e não sobra nem o pessoal que era sem lei, porque Deus vai fazer o juízo sobre Israel e vai fazer o juízo sobre a Babilônia. É isso que mais ou menos Paulo vai trabalhar de argumento quando ele fala em Romanos da seguinte forma, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. De uma certa forma você está percebendo, a pessoa lá que nem tinha revelação de Deus era mal, e Deus está aplicando o juízo, vai aplicar o juízo lá na Babilônia também, ela vai cair diante dos pés. E o pessoal que tinha lei, que era para ser temente a Deus, também pecou e também está recebendo juízo. Então, de toda forma,
O juízo é capaz de eliminar a vida da terra, porque se você botar no papel mesmo, não tem um justo sequer. Não tem ninguém que consiga estar diante de Deus sem nenhuma falta. De maneira que a justiça de Deus demandaria a morte de todas as pessoas, e se você pedir essa morte de forma imediata, não existiria nem mais humanidade. Então, quando você diz, eu queria que o juízo fosse aplicado na hora que a pessoa faz algo errado, pois aí a humanidade toda já acabaria nesse momento. Então você se pergunta, se não aplicar o juízo, exercer a misericórdia demais, causa violência e causa destruição e causa mais morte ainda, e pode acabar com a vida na terra, se eu aplicar o juízo demais, a própria vida se extingue. E se Deus é justo, então por que a gente ainda está vivo? Se Deus é assim tão justo e ele tem tanto, assim, ele tem tanta questão de trazer a retribuição para cada mal, para cada maldade, trazer sua justiça, por que então, na hora que Adão pecou no paraíso, não acabou logo com tudo? Na hora que esse povo pecou as primeiras vezes, não acabou logo com o povo? Por que esse tempo todo a gente ainda está vivo, a gente ainda está respirando, a gente ainda está aqui? Aí vem de novo, a gente vai voltar para o início da reflexão, Lamentações 3, no verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as tuas misericórdias são inesgotáveis. E eu estou falando com você bem calmo, bem tranquilo, sem fazer muitas ilustrações, sem muita força de discurso, porque eu estou elaborando com você esse conceito. Eu estou trabalhando com você com outra chave ligada. Preste atenção. O que nós estamos entendendo? Nós voltamos ao início, né? Voltamos para a questão da misericórdia de novo. Ninguém é justo diante de Deus. Então a vida só acontece porque Deus nos amou e derramou sua misericórdia sobre a nossa vida. Então estar vivo, estar respirando, pensar, refletir, duvidar, viver, ver a violência e ver a bondade, tudo isso é uma permissão de Deus, uma misericórdia de Deus. Sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ruins, Ele permite a vida, mesmo uma vida que não é tão legal, que é uma vida caída, é um ser humano caído, é uma sociedade caída, porque Ele ama a gente. Porque se fosse pela sua justiça, não existia mais nada. É por amor que Ele permite a nossa imperfeição viver. Mas acontece que essa misericórdia, quando ela é muito excessiva e Ele permite muito que essa vida aconteça, apesar dos nossos pecados, o pecado pode se multiplicar de forma tal que o próprio pecado destrói a humanidade. E aí Ele precisa vir com seus atos de justiça para impedir que o nosso coração autodestrua o próprio ser humano. E aí vai com que ele precisa de vez em quando exercer a sua misericórdia e exercer a sua justiça, fazendo um equilíbrio, um balanço entre os dois, e a vida acontece no meio desse paradoxo. Porque se um só existir, nós mesmos se destruímos. E se o outro existir, Deus mesmo destrói todo mundo. Então ele precisa exercer o seu amor, exercer o seu juízo, exercer o seu amor e o seu juízo. E esse paradoxo divino que permite a existência de um homem que ainda vive dos seus pecados, um homem que ainda está caído e ainda não vivemos uma redenção plena. Compreendeu como a gente vive do meio de paradoxos divinos? E é por isso que a gente trabalhou o conceito de paciência de Deus. Os profetas entendem que a vida em si, ou o momento em que vivemos, é um momento de misericórdia. Então eles dizem o seguinte: olha pessoal, a gente está vivendo um tempo onde Deus está tendo paciência e misericórdia com nós para que a gente entregue para Ele frutos de justiça, para que a gente faça esse mundo ser um pedacinho do reino de Deus, para que a gente manifeste a santidade, para que a gente cumpra as leis, faça tudo certo para poder a vida se manifestar. Mas se nesse período que é o tempo da misericórdia, o tempo da paciência de Deus, a gente não ouvir a voz de Deus, não agir com arrependimento, não agir com transformação no coração, a gente vai destruir tanto isso que Deus nos deu que Ele precisa exercer o juízo. E a juízo na Bíblia foi a Síria, foi a Babilônia, foi outros tipos de juízo, mas foi. Por quê? Porque a gente vai se autodestruindo com a nossa maldade e destruindo a própria sociedade. De maneira que, então, existe essa paciência de Deus. Esse mundo que nós vivemos é um ato de misericórdia de Deus. Enquanto a vida
enquanto a sua vida está aqui, também há junto com essa vida um clamor para que você se arrependa, para que você viva segundo os propósitos de Deus, para que você faça a manifestação do reino no meio de nós, e esse reino traga um pouco dessa justiça até o dia onde Deus vai refazer todas as coisas e o pecado não vai mais existir no meio de nós. No entanto, o que nós observamos através do texto de Abacuque é que ele em si, o profeta, não tinha um poder de mudar a realidade em si mesmo. Ele percebe que ele tem um povo, o pecador, o seu povo, e clama a Deus, Deus, muda a realidade, porque, no caso, a profecia dele não tinha mudado a realidade. E ao mesmo tempo ele percebe que quando vem a Babilônia e destrói todo mundo, ele não tem o que fazer diante desse grande monstro, dessa grande ira que Deus usou, desse grande império babilônico. Então ele é tão impotente quanto para evitar o mal, como ele é impotente para transformar sua própria sociedade. Ele diz, rapaz, Deus, eu queria, na verdade, que você aliviasse a mão sobre Israel, porque ele joga no time dele, né? O time dos crentes, né? Ele diz assim, Deus, alivia a mão aí para Jerusalém, alivia a mão para Judá, e queria que Deus trouxesse o juízo logo para a Babilônia. Mas no fundo o que ele queria? Que acabasse as guerras, que acabasse a violência, que acabasse a injustiça, que acabasse esse período de juízo. E que ele pudesse experimentar dias melhores. Esse é o grande desejo do profeta. Na sua impotência de resolver as coisas, porque, pessoal, quando Deus está movendo grandes peças, o império todinho, uma nação todinho, às vezes você se sente impotente. Aquilo que você faz ou deixa de fazer não muda muita coisa. E você está vendo o juízo vindo, você está vendo as pessoas causando mal, e você fica indignado, você fica com raiva, você pergunta a Deus, mas o que você pode fazer efetivamente? Você consegue mudar a sua família um pouco, consegue mudar seus amigos, consegue mudar um pouco as suas circunstâncias, mas essa mudança nesse micro-universo não muda essa realidade tão grande, essa injustiça tão grande no mundo todo. Então ele começa a viver um período de dizer assim, eu vou ler com vocês, porque acho que a leitura é bem forte. Diz assim, Abacuque 3, no verso 16. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então ele estava assim, ó, já entendi que Jerusalém vai levar o juízo, então já entendi que Babilônia vai levar também um juízo, vou esperar então acabar o juízo sobre ela para a gente poder viver em paz, que aí acabou o juízo aqui, acabou o juízo lá, então Deus vai ficar tranquilo, né? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele não tinha como controlar o período difícil que ele ia viver, e ele sabia, a figueira não vai florescer, as azeitonas não vão dar, não vai ter os bois, não vai ter os cordeiros, a gente vai viver um período de fome, um período difícil, um período complicado, e parece que nada que eu digo com Deus e nada que eu faço com esse povo vai evitar que a gente viva isso, porque é um tempo onde Deus está aplicando juízo, e esse juízo tem seu papel social e vai reformular a ordem social, e eu sei que ele está fazendo isso para causar vida no futuro. Então, o que eu tenho que fazer? Esperar que esses movimentos grandes terminem, para que aí eu possa viver o bom de Deus lá na frente. E isso é um ato de fé. O justo viverá pela fé. De maneira que, quando você entende que Deus é soberano e ele só age com o seu juízo porque ele precisa agir para preservar a vida, então tem hora que você começa a observar que as coisas estão movimentando no mundo, as coisas estão acontecendo e você não compreende como é que isso pode causar bem, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Então se nós vamos viver um período difícil, que esse período passe logo, mas eu vou esperar, mesmo que não haja sinal da prosperidade de Deus, eu sei que as coisas que estão acontecendo vão gerar vida no futuro, porque Deus sabe o que está fazendo, sabe aplicar seu juízo, Ele é Senhor de todas as coisas, e nada do que Ele faz é movido somente por essa necessidade de trazer uma retribuição. Ele tem no seu coração
uma profunda misericórdia e uma profunda graça por todos nós. Então, o que eu quero dizer para você, trazendo essa reflexão, além de tudo que a gente conversou, que é importante. Às vezes na sua vida você não sabe por que está acontecendo determinadas coisas ruins, nem determinadas coisas boas também. Porque nós vivemos numa sociedade que tem questões muito maiores do que o nosso micro-universo. Às vezes, pessoas lá no governo, ou na sociedade, ou no mundo, fazem coisas que geram uma inflação grande, que geram uma perda monetária, que geram uma mudança de fluxo, que mexem em todo lugar na economia e você perde seu negócio aqui. Mas você fez tudo certo, você fez tudo legal e hoje você está sem condição de comprar uma comida para sua família porque pessoas em outros lugares fizeram coisas que mudaram a sociedade e você sofreu. Aí você tem que, correr atrás, lutar, mas você se sente injustiçado. Aí de repente Deus faz uma movimentação na vida, acontece um negócio, vem uma guerra, vem um vírus, acontece outra coisa, você não sabe também o que está acontecendo. E você fica em dúvida, você fica, meu Deus, tudo dá errado, tudo dá certo, não sei o que está fazendo. Eu estou vendo a injustiça no Brasil, mas também eleger essa pessoa ou fazer isso não vai resolver desse jeito, vai trazer mais mal. E, rapaz, eu não sei, tem violência na minha rua, tem uns marginal lá e tudo parece muito maior do que nós. Nós nos sentimos impotentes. Nós tanto sabemos que queremos a justiça, mas também nos preocupamos porque o mal e as coisas estão acontecendo de uma maneira que nos prejudica também. A figueira fica sem fruto, os boi ficam sem as coisas tudinho. E às vezes a gente não sabe o que fazer. Abacuque, ele quis muito que Deus respondesse a ele. Aí subiu na torre e ficava lá, Deus me responde, Deus me responde. Quando Deus respondeu que vinha com a Babilônia, ele se tremeu todinho. Às vezes a gente tem que, se a gente saber demais, a gente fica pior, sabe? Eu tô falando assim de coração contigo, conversando. Só tem nós aqui, certo? Só eu e você. Às vezes você saber demais, você fica pior. Às vezes é um pouquinho de ignorância. Ajuda a gente a passar pelas tribulações achando que tá tudo bem, sabe? Às vezes Deus protege a gente de saber demais. E se o tempo do juízo vem, era 70 anos que esse pessoal ia passar no juízo, rapaz, é difícil mesmo, não tem refresco não vai ter dia bom logo não, vai ser tempo sem frutos na figueira, um tempão levado para o exílio. E precisa que o povo aprenda, que o povo transforme o coração, tudo isso está gerando uma nova sociedade, porque naquela época esses impérios eles mudaram, foi toda a geografia do mundo, não foi só Israel não, Deus estava fazendo uma obra muito maior do que a gente pensa. De vez em quando os profetas entendiam isso, começavam a profetizar para as nações vizinhas, dizendo olha o que Deus está fazendo no mundo. Eles entendiam que Israel tinha um papel nesse projeto todinho que estava acontecendo, mas que tinha algo maior acontecendo. Então, tem coisa maior acontecendo do que só você fez algo errado, você fez algo certo, você está vivendo algo bom porque fez algo certo. A sociedade toda está doente. E às vezes Deus está fazendo movimentações que a gente nem percebe. Então, o que você devia fazer? Você devia confiar que Deus sabe o que está fazendo e descansar nessa premissa. Embora você não saiba como ou porquê, às vezes é importante você entender, olha, não sei. Mas eu vou exercer minha fé de que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Mesmo que no curto prazo eu não saiba como isso vai resolver. E entender que se você conseguir viver um tempo de paz, porque essas grandes movimentações passaram, os juízos se acalmaram e veio o tempo da misericórdia, aproveite esse tempo para viver bem, ser feliz, praticar justiça, para você estender quanto mais possível esse tempo de misericórdia, né? Para você evitar que venha o juízo de novo. Faça o reino ser implantado, ame sua família, ame seus filhos, aproveite o fruto da figueira, aproveite os seus boizinhos gordinhos, aproveite a sua comida, viva bem, aproveite a misericórdia. Porque quando vier o tempo da lenhada de novo, você pelo menos teve uma vida feliz nesse tempo. E aí quando vier o tempo da alinhada, espera porque Deus sabe o que está fazendo. E quando ele terminar de fazer, vem a misericórdia de novo, porque ele está preservando a vida. Se você só trabalha, tem muita gente que fala muito da graça, mas não esquece que a graça, o poder da graça está na convicção do pecado.
É quando a gente entende que somos pecadores, o nosso erro, a nossa condição, é que a gente entende quão grande é o ato de Deus derramar sua graça. E é nessa graça a gente entende que a gente não merecia, que a gente é ruim. E por isso a gente começa a ter o desejo de ser transformado. Então é esses dois movimentos de Deus que dão o entendimento de quão poderoso é a salvação de Deus para a nossa vida. E se você na sua vida particular estiver vivendo algo específico, onde você percebeu ação e consequência, ou seja, você fez algo, você destruiu algo na sua vida, e você percebeu uma destruição grande acontecendo, e está percebendo que está vivendo dias muito difíceis, talvez seja o momento de você se arrepender, transformar seu coração e pedir para Deus misericórdia. Porque se no mundo macro, de repente as coisas que estão acontecendo, você não tem poder de influenciar, quem sabe no mundo micro você esteja vivendo disciplinas de Deus e juízo de Deus, que Ele está fazendo isso para salvar sua vida. Então como é que eu faço para sair mais rápido de um juízo, para sair mais rápido de uma disciplina? Aprendendo o que tem que aprender, né? Se Deus está fazendo alguma coisa para a gente poder aprender, e se as coisas que estão acontecendo são consequências dos nossos erros, então o que você tem que fazer? Não errar mais, aprender logo o que tem que aprender, transformar seu coração para que você possa reconstruir sua vida e viver uma novidade de vida. Porque mesmo em dias bons, tem muita gente vivendo coisa ruim. Mesmo numa época que está todo mundo crescendo, tem gente falindo. Mesmo na época que as pessoas estão se amando, estão dando abraço, o mundo está prosperando, o Brasil crescendo a 8%, tem gente que está falindo, tem gente que está separando, tem gente que está morrendo, tem gente que está com raiva, tem gente que está chateado. Porque os grandes movimentos podem influenciar a sua vida, mas os micros podem fazer você viver dias difíceis, mesmo quando tudo está bem. E também pode fazer com que Deus te preserve, mesmo quando tudo está mal. E aí seria uma bênção grande, hein? Já pensou? Tá todo mundo... Tem gente que disse isso, né? Na época do Covid estava todo mundo mal. Mas havia pessoas que chegavam para a gente e diziam, mas eu estou bem, porque Deus me abençoou desse jeito, Deus fez alguma coisa, eu me preservei. E eu não estou dizendo que o Covid foi um juízo, alguma coisa. Estou dizendo assim, às vezes acontecem umas coisas ruins no mundo todinho e Deus te dá uma bênção de você ficar preservado, porque Ele te ama, Ele derramou a misericórdia extra sobre você. Mas que bênção, né? E que você tenha contribuído para isso, não fazendo o dever de casa, não fazendo coisas erradas, não praticando a injustiça, porque nessa hora todo mundo vai poder lhe ajudar, lhe apoiar, porque viu que você foi uma pessoa boa, correta, agradável. Mas se você for uma pessoa complicada, ruim, destruiu tudo, nessa hora que você mais precisa, ninguém estende a mão para você. Tá certo? Essa foi uma palavra para você. Espero que você tenha tirado alguma coisa dela. Hoje eu falei sem muita preparação, falei mais do coração, tentei explicar um pouco os conceitos, tentei estabelecer uma conversa como se a gente estivesse conversando no almoço, certo? E eu percebo que a partir dos dias que eu vou fazendo esse textos proféticos, eu não preciso trazer todo o conceito amarrado em todos os dias. Eu posso estabelecer uma conversa entre os dias. Eu trago uma ideia aqui hoje, amanhã eu posso repetir essa ideia de novo, aí eu trago um novo conceito lá na frente, aí depois volto para repetir de novo, porque é uma conversa feita em vários vídeos. É uma conversa grande que nós estamos fazendo, uma conversa de 40 dias. Então podemos ir respirando no meio delas. Pega um texto mais pesado, fala 40 minutos, 50 minutos. Aí pega algo mais leve, vamos refletir, vamos mastigar, vamos ruminar. É um movimento, é uma onda que nós estamos fazendo. No mais, eu agradeço a sua presença, né, aqui nos vídeos, acompanhando sempre. Agradeço quem tem contribuído aí através do Pix para a minha vida. Se o irmão quiser fazer uma oferta, não se acanhe. pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Que Deus nos abençoe profundamente. Amanhã estou aqui de novo, trazendo mais uma conversa para nós, mais uma reflexão. Que eu ainda posso voltar para o Abacuque, que tem muita coisa que a gente não falou. Eu só usei alguns textos para trazer alguns conceitos. Que Deus nos abençoe. Até amanhã.